Quando pensamos em câncer, pensamos em pessoas já adultas ou de mais idade, mas a doença atinge muitas crianças e adolescentes. No Brasil, assim como em outros países em desenvolvimento e desenvolvidos, o câncer já atinge cerca de 8% da população com idade entre 1 e 19 anos. Para falar sobre o assunto, o Conversa Pública de hoje recebe o Dr. Luiz Augusto Maltoni, que é diretor executivo da Fundação do Câncer. Doutor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Conversa Pública. É um prazer estar com vocês de novo e poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é a questão do câncer na criança e no adolescente. Quais são os principais tipos de tumores que acometem crianças e adolescentes no país? A gente divide, no caso de crianças e adolescentes, os cânceres em dois blocos. Os cânceres hematológicos do sangue, então são as leucemias, os linfomas e os tumores sólidos, que são aqueles que crescem nos órgãos, no abdômen, no sistema nervoso central. No caso das crianças e adolescentes, os do sistema nervoso central são os principais e os abdominais depois, né? Então eu diria que os mais comuns na criança e no adolescente são os hematológicos, leucemias, linfomas, sistema nervoso central e os abdominais são os mais frequentes. É possível explicar o que provoca o desenvolvimento desses cânceres nessas pessoas de tão pouca idade? Na realidade, a diferença para o câncer do adulto é que, de maneira geral, os cânceres nas crianças, eles se desenvolvem a partir de células germinativas, das células que já vêm com a gente desde lá do desenvolvimento embrionário e tudo diferente do câncer do adulto, que se desenvolve através das células já maduras, das células que revestem nosso organismo. Portanto, de maneira geral, esses cânceres das crianças e adolescentes têm um comportamento biológico de crescimento mais acelerado, então são agressivos. Por outro lado, pelo fato de terem um comportamento biológico mais acelerado, eles respondem também muito mais rapidamente aos tratamentos. Então hoje a gente vê uma inversão importante no resultado de tratamentos, no caso, por exemplo, dos hematológicos, quando a gente pensa e olha 20, 25 anos atrás, onde talvez 70, 80% das crianças com leucemia ou linfoma acabavam falecendo da doença, hoje a gente tem uma realidade completamente diferente. 80%, 70, 80% das crianças com esses tipos de cânceres sobrevivem e se curam. Quais são os sinais que a gente pode tomar como um alerta de que a criança ou o adolescente estão desenvolvendo um câncer? Os sinais e os sintomas vão depender, obviamente, de cada um desses tipos de tumores, mas acho que vale a pena alertar os pais, os cuidadores, a quem convive com crianças, de que se começou a se sentir mais enfraquecida, mais pálida, perdeu a vontade de comer, emagreceu, dor de cabeça que não passa, que não melhora, isso tudo chama a atenção de que alguma coisa não está indo bem. Leva no pediatra, leva ao médico para dar uma avaliada. No caso, por exemplo, dos hematológicos também, uma coisa que pode chamar a atenção é sangramentos fáceis. Deu um esbarrão ou caiu, criança cai, brinca, faz um hematoma, fica roxo rápido, vai escovar o dentinho, a gengiva sangra com facilidade. São todos sinais de que pode estar vendo alguma coisa errada. Se isso acontecer, procura o pediatra, procura o médico para avaliar o que está acontecendo. Pode ser que não seja nada de grave, mas o quanto antes a gente consegue fazer um diagnóstico desse, muito maiores as possibilidades de cura. É bom a gente destacar que esses sintomas, se eles forem frequentes, não necessariamente acontecer uma vez ou outra. Em nenhuma situação, isso vale tanto para a criança como para o adulto, a gente não pode ser alarmista, qualquer coisinha que a gente acha, não vou estar criando uma infinidade de gente aí que qualquer coisinha fica apavorado com o pior diagnóstico. É óbvio que não, mas esses sintomas ou esses sinais recidivantes, uma dor de cabeça que não melhora, toma analgésico, mas ela persiste, começa a ter alguma dificuldade de movimento, enfim, criança que perde apetite e não melhora, é óbvio. No nosso país ainda existe muita verminose, por exemplo. Então a criança pode perder apetite, a barriga pode crescer um pouco, você vai ver, está com verme, vai tratar. Mas de qualquer forma, essas coisas que não estão no dia a dia e começam a alterar os nossos hábitos e a frequência com que se vai ao banheiro, aumento do volume abdominal ou não, procura o médico. Se for
uma verminose, ótimo, vai tomar um remedinho, vai ficar bom. Mas se por acaso for algum problema mais grave, há possibilidade de, a tempo, se chegar a um diagnóstico e a um tratamento que seja eficaz e que leve à cura. Então, lógico que não se deve alarmar com qualquer um desses sintomas, a criança fica muito rápido doente e muito rápido fica bom também. Mas qualquer coisa que saiu desta normalidade da rapidez, dessas alterações, vale a pena procurar um serviço médico. No caso de crianças e adolescentes, claro que os pais eles vão ter um papel fundamental, que é de fazer esse acompanhamento, perceber essas mudanças, né? Os pais, quando a criança desenvolve um câncer, também acabam necessitando de um tratamento psicológico para poder lidar com aquilo, não é, doutor? No adulto, não só o doente, como a família fica doente também junto, seus amigos, quem está próximo. Imagina numa criança, né? Até porque isso é meio contra-natural, né? O câncer é uma doença do envelhecimento. Então, ainda bem que a incidência do câncer nas crianças é muito menor do que no adulto. Você disse no início que o percentual de câncer em crianças é obviamente 4 até 8, 6% da população, das pessoas, do volume de casos de câncer. No entanto, se a gente considerar que uma criança tem uma vida imensa, inteira pela frente, os anos de vida perdido numa criança que a gente, porventura, perde por câncer, e de produção que essa criança poderia ter adulta, na vida, trabalhando, etc., o volume de anos perdidos e de óbitos que puderem ser evitados causam um transtorno de saúde pública importante e relevante no país. Ainda mais a gente que tem um país ainda jovem, né? Nós estamos migrando aí epidemiologicamente para um país já mais velho, tendência de que a sobrevida e nossa idade média vai cada vez crescendo. Então o câncer é uma doença do envelhecimento. A gente tem aparecimento deles por essas características que a gente falou também na criança. Isso acaba então, como não é natural, mobiliza não só a criança, como toda a família. Todo mundo adoece junto e é fundamental o apoio, o suporte, a orientação e a ajuda, não só para a criança, mas também para quem está ao seu redor, os seus pais, principalmente, avós, etc. O senhor acha que hoje o Brasil, especialmente no sistema público, está preparado para fazer esse tipo de atendimento, tanto nas crianças como o suporte aos familiares? Olha, a gente ainda tem... O Brasil é imenso, né? Nós temos diferenças regionais muito grandes. É sempre um desafio para a saúde pública conseguir de maneira completa, adequada, atender a tempo, com a rapidez que se precisa, no caso do câncer, o acesso ao diagnóstico, ao tratamento. No caso específico da criança, como o número de casos não é muito grande, existem centros no país, distribuídos no país, de referência para o tratamento das crianças, em que há uma cobertura bastante boa. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, se organizou uma estrutura de cuidado e de diagnóstico precoce para a criança com suspeita ou já com diagnóstico de câncer, e você tem uma estrutura de hospitais públicos que dão conta e que podem atender essas crianças, as suas diferentes modalidades de tratamento, desde químio, radioterapia, cirurgia, etc. Então, é importante dizer o seguinte, é possível, a gente tem uma rede no país de atendimento, às vezes a desinformação, eu acho que é importante um programa como esse que causa muito a dificuldade de se chegar a um diagnóstico, não se perceber que alguma coisa está indo mal, mas existe sim um sistema, uma estrutura que pode ajudar. Obviamente existem locais no país mais remotos, com maior dificuldade de acesso, mas existe sim uma estrutura que possibilite o diagnóstico. A gente ainda precisa melhorar muito por causa dessa demora, às vezes, no diagnóstico e de esclarecer melhor a população, dar diagnósticos mais precoces e possibilitar, então, que essas crianças, esses adolescentes tenham um tratamento rápido, porque a possibilidade de cura é muito grande. A gente ainda tem uma diferença no volume de crianças com diagnóstico de câncer que se curam em países desenvolvidos, que chegam a 70%, 80%, 90%. No nosso país a gente está em torno de 60%, mas é possível, com a estruturação disso e com a melhoria e o acesso à informação, de que a gente consiga
também chegar a esses níveis de possibilidade de cura dessas crianças e adolescentes. Doutor, a gente fala sempre do diagnóstico precoce. Recentemente, o governo lançou uma cartilha falando sobre os principais sintomas que podem acometer as crianças e ligar o alerta para o desenvolvimento de um câncer, como falamos no bloco anterior. Na sua avaliação, qual a importância desse tipo de campanha? É fundamental. A gente sabe que, no caso do câncer, o quanto mais rápido a gente está atento a alguma alteração de sintoma ou sinal e procura um serviço médico, muito mais rápida a possibilidade desse diagnóstico e do início do tratamento. E, obviamente, as possibilidades de cura são muito, muito maiores. Então, é fundamental que se divulguem possibilidades de informação a respeito de alterações, sinais e sintomas da doença, o que deve chamar a atenção dos pais a respeito de qualquer uma dessas alterações, de como procurar ajuda, quais os locais de acesso ao diagnóstico. Então, eu acho que o Ministério da Saúde, com o lançamento de cartilha, o Instituto Nacional de Câncer, a Fundação e tantas outras instituições que trabalham no controle do câncer, em especial do câncer infantil, existe aqui no Rio também, vale a pena a gente mencionar e fazer prestar homenagem ao Instituto Desiderata, que tem trabalhado também no controle do câncer infantil há muito tempo e tem ajudado a estruturar essa rede aqui local. Então, existem instituições que, conjuntamente, junto com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde, procuram ajudar a estruturar e disseminar a informação para que se tenha e fique atento a um diagnóstico precoce para que se comece a tratar e consiga se curar todas essas crianças e adolescentes. Além desses sinais sintomáticos, né, físicos, o governo também estimula as pessoas a prestarem atenção no comportamento, em alterações no comportamento. De que forma essas alterações, e gostaria que o senhor falasse também, quais são os tipos de modificações no comportamento que podem ajudar a perceber? Então, vamos dividir por bloco para ficar um pouco mais fácil. Quando a gente fala dos tumores, dos cânceres hematológicos, leucemias e linfomas, os principais sintomas ou sinais que podem chamar a atenção começar a ficar mais enfraquecido, sentir perda de força, sentir mais, os pais observarem que está um pouco mais pálido, aquilo que nós já falamos, qualquer esbarrão ou machucado sangra mais, faz um equimose hematoma, vai escovar o dente, sangra a gengiva, aparecimento às vezes de gânglios, linfonodos ínguas, pode chamar a atenção de que pode estar acontecendo alguma coisa errada e tem que ser investigado. Esses são os principais sintomas dos tumores hematológicos. No caso dos tumores do sistema nervoso central, que dentre os tumores sólidos são os mais frequentes nas crianças, eles são desde dor de cabeça, que talvez seja o sintoma mais frequente quando a gente tem alguma coisa crescendo dentro do nosso cérebro, a nossa caixa craniana, a calota craniana é muito forte, o osso é muito rígido, exatamente para proteger esse órgão nobre, então qualquer aumento do volume dentro do cérebro faz com que comprima, e aí a dor é um sinal muito importante, mas não só a dor, como quaisquer outros sintomas de compressão do sistema nervoso. E dependendo da localização, pode começar a haver perda de força de um membro, enfraquecimento de um lado, dificuldade ou alteração de visão, enfim, o olho pode ficar um pouquinho mais saltado. Então, isso tudo são sintomas que também podem chamar a atenção de alguma alteração no sistema nervoso central e que rapidamente deve ser acessado o sistema de saúde para se investigar. Outros tipos de tumores que também podem estar presentes nas crianças e adolescentes são os tumores abdominais. O tumor de Wilms, que é um tumor que acontece dentro do abdômen, dentro da barriga, normalmente, e ele cresce a partir de uma lesão no rim, são tumores renais. Então, às vezes, o aumento do volume abdominal da criança, e aí, às vezes, examinando a barriguinha da criança, percebe que tem alguma coisa ali, ou palpou alguma massa mais endurecida. Isso tudo são sintomas de aumento de volume abdominal, alteração do hábito intestinal, ficou mais barrigudinho, chama a atenção de que alguma coisa pode não estar bem. Existem outros tumores ainda sólidos, menos frequentes, mas que podem acontecer nos jovens, nas crianças e sobretudo nos adolescentes, que são os sarcomas, que são tumores de partes moles que acontecem nos membros. Então, dor
no membro que não melhora. Óbvio, a criança cai, se machuca, às vezes está com dor na perna, que a musculatura deu uma estendidinha, mas isso rapidamente desaparece. Mas dor persistente, aumento de volume ou de massa, principalmente na coxa ou na parte mais proximal dos braços, tem que chamar a atenção de que alguma coisa não está bem. Procura um médico, procura um pediatra para investigar, porque no caso das crianças existe um tipo de sarcoma especial, que é o osteosarcoma. Ele se desenvolve através do osso, ele tem um crescimento rápido e o tratamento adequado, de maneira diagnóstico rápido, pode trazer a cura para essas crianças e preservação do membro. Antigamente, a grande maioria das vezes, quando se tinha um diagnóstico de osteosarcoma quase que igual a uma amputação do membro, hoje a gente consegue, com quimioterapia e utilização de próteses e a retirada cirúrgica parcial do membro, você consegue substituir com prótese e a criança tem um desenvolvimento muito bom, normal, com preservação do membro, com boas taxas de cura. Então, chama atenção para esses que são os principais tipos de tumores e possíveis sinais e sintomas. Doutor, como é feito o tratamento de forma geral para o câncer numa criança, num adolescente? Ele repete um pouco as modalidades de tratamento que se tem para o câncer do adulto, né? Nós temos hoje um armamentário bastante importante e grande para o tratamento dos cânceres na criança e no adolescente. Basicamente, o que a gente tem para os tumores sólidos, cirurgia é a principal modalidade de tratamento, é retirada do tumor sólido. No caso dos tumores hematológicos, leucemias, linfomas, a quimioterapia é a principal modalidade de tratamento. A gente ainda também conta, como no adulto, com a radioterapia. Algumas situações específicas, o tratamento com radioterapia se impõe, é importante, às vezes, e não raro, como complementar até, por exemplo, a uma cirurgia. Então, as modalidades de tratamento, do ponto de vista de arsenal terapêutico, são muito semelhantes aos que a gente tem hoje no adulto. Obviamente que não só o tratamento com cirurgia, com rádio, com quimioterapia, o suporte dessa criança é fundamental, e por isso que sempre que se tem um diagnóstico de uma criança ou de adolescente com câncer, que ele seja tratado num centro de referência. Não há lugar para se tratar tumores não tão frequentes, em que não haja experiência para se tratar com esse tipo de doença. Sobretudo quando a gente pensa numa criança em idade escolar, não raro as instituições que tratam crianças com câncer e que não raro, algumas vezes, no caso, por exemplo, dos hematológicos, as crianças precisam ficar muito tempo internadas. Existe classe escolar dentro dessas instituições que permitam que as crianças continuem tendo o seu aprendizado escolar com professores que vão às instituições, para que a criança não perca o ano, não tenha esse gap de informação que ela teria indo à escola todo dia. Então, não é só o tratamento em si da quimio, da rádio ou da cirurgia, mas é fundamental que se dê suporte, não só ao aprendizado da criança, que ela entenda o que está se passando com ela, seus pais também, e com isso tudo a gente tem uma mobilização grande de todos os envolvidos para que ela mais rapidamente se recupere. Então, existe a importância da fisioterapia, a importância da nutrição, a importância do suporte psicológico. Então, isso tudo monta um arcabouço de cuidado, de tratamento para uma criança ou adolescente com câncer. A gente veio falando ao longo do programa sobre a necessidade e a importância da informação, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse também para a gente hoje sobre o papel da Fundação do Câncer nesse combate e nessa ajuda à prevenção do câncer infanto-juvenil. Na realidade, a Fundação existe há 28 anos e a gente, ao longo desses anos, tem focado muito em trabalhar para o controle do câncer no nosso país, desde apoiar ações do Instituto Nacional de Câncer. A Fundação foi criada inicialmente para esse apoio. Nós trabalhamos muito com a questão e operamos e fazemos toda a logística dos transplantes de medula óssea no nosso país, que são procedimentos que tratam não só adultos também, como crianças e adolescentes, enfim. Mas, sobretudo, a gente tem trabalhado muito também na formação de recursos humanos para a área de oncologia. E o que talvez seja um desafio imenso no nosso país, como é no mundo todo, acho que é trabalhar a questão da informação. Isso que a gente está fazendo aqui agora. Quer dizer, produzir conhecimento, produzir informação para a sociedade de quais são os alarmes
para que se possa diagnosticar mais rapidamente alguém que possa estar desenvolvendo um câncer, seja ele adulto ou criança. Acho que o papel da Fundação é importante também, não só na formação, como trabalhar todas essas nuances que nós já falamos, mas trabalhar informação para a população, trabalhar a possibilidade de que chegue a cada lar informação correta, adequada, clara, e com isso possa ajudar a nossa população a estar atenta e mais rapidamente chamando a atenção de que alguma coisa não está bem, procurar um serviço médico, procurar tratamento, que a gente sabe hoje, e a gente tem que tentar retirar um pouco esse estigma do câncer, que câncer é sinônimo de morte, não é mais. A grande maioria, hoje mesmo no nosso país, onde a gente tem ainda um diagnóstico tardio de câncer, em um número bastante razoável das vezes, a grande maioria dos pacientes se curam, mesmo aqui no nosso país. 50%, 60% de todos os pacientes com diagnóstico de câncer ficam curados. Quando a gente faz esse diagnóstico mais precoce, essa taxa de cura sobe muito. Então, acho que um papel grande da Fundação é, com a ajuda de vocês, disseminar informação para que a gente possa melhorar os nossos resultados. Bom, o senhor está entrando justamente no que eu gostaria de terminar hoje o programa, que é falar sobre essa evolução do tratamento para o câncer infanto-juvenil e o câncer como um todo, em todas as outras fases da vida, né? Ao longo do programa a gente falou muito sobre o diagnóstico, sobre a informação, e eu gostaria de terminar justamente com uma informação boa para que as pessoas tenham mais esperança, né? Nos últimos anos, a medicina cresceu e avançou muito. Isso faz com que essa taxa de cura aumente cada vez mais, ou seja, como o senhor acabou de dizer, não é uma sentença de morte descobrir que existe um câncer na família. Perfeitamente. Acho que nós, nos últimos 15, 20 anos, vimos uma evolução imensa, imensa. Eu, quando fazia meu treinamento em residência em oncologia, para você ter uma ideia, para comparar a cirurgia, o tratamento para um câncer de mama naquela época, era mastectomia radical. Tirava-se a glândula mamária, a musculatura torácica, com todos os linfonodos, os gânglios da axila. Era uma cirurgia mutilante para a mulher, causava efeitos colaterais com edema dos membros, enfim, mas era o armamento que nós tínhamos para tratar câncer de mama que causava o melhor resultado. Isso hoje mudou radicalmente, né? Com o advento de novas técnicas cirúrgicas. Hoje a gente faz a ressecção do tumor, a retirada do tumor com margens livres, tira só uma amostragem de linfonodo. Existe mecanismo que a gente pode injetar um contraste e identificar só o linfonodo sentinela, aquele mais próximo do tumor, tira só ele, avalia. Se ele for negativo, você não precisa mais retirar aqueles gânglios todos, então você evita as complicações do linfedema, não mutila a mulher e os resultados são muito melhores do que a gente tinha no passado. O advento da quimioterapia e de novas drogas, nós conseguimos hoje um volume muito maior de resposta, de redução de tumores, tratando às vezes com quimioterapia primeiro e depois faz uma cirurgia mais conservadora. A questão da cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, ajudou muito também em a gente reduzir algumas cirurgias que às vezes eram mais mutilantes. Enfim, questão das próteses, antigamente, como eu disse, os sarcomas, não raro, quando eles são mais, e como eles são mais frequentes nos membros, se exigia uma amputação. Hoje se preserva uma imensidão de casos de sarcomas, de tumores dos membros, sem precisar fazer amputação, com a cirurgia, de uma maneira hoje mais localizada, com a possibilidade de complementar com radioquimioterapia. Enfim, então, aconteceram muitos avanços. No caso das crianças e adolescentes, a questão dos tumores hematológicos são os mais frequentes, a quimioterapia, as novas drogas trouxeram resultados fantásticos com um índice de cura muito mais alto do que a gente viu no passado. Então, câncer não é uma sentença de morte, câncer é curável, pode ser curável, a gente tem que trabalhar em informação, diagnóstico precoce e tratar o mais rapidamente possível. Doutor, muito obrigado por todas as informações que o senhor trouxe e esses esclarecimentos, especialmente no final, para que as pessoas tenham realmente mais força, mais coragem para enfrentar essa grande batalha. Eu que agradeço a oportunidade de novo a vocês e a gente está sempre à disposição o que a gente pode fazer para apresentar à população e ajudá-los de que não precisam e não devem passar por dificuldades maiores do que aquelas que a gente não pode evitar. Estamos aqui à disposição de vocês. Obrigado. A Conversa Pública de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.